Nós estamos hoje no culto denominado culto resgate, né? Culto resgate. E eu sei que há uma intenção por trás do título do culto. A intenção é que pessoas possam ser resgatadas novamente, que elas possam de novo ter acesso a esse Deus que pode todas as coisas, o Deus que eu e que você serve, né? E se chegamos aqui, se chegamos mais uma vez até aqui, eu vi o pastor dizendo, irmãos, 1º de setembro, e é verdade, indo um dia desse eu estava começando a caminhar com os irmãos, e ainda era janeiro, e agora Jesus já é setembro, e daqui mais, vocês vão ver como esse setembro vai passar rápido, né? Principalmente para aquilo que a igreja tem em questão. Nós temos esse mês o aniversário da nossa igreja, nós temos esse mês a convenção geral da igreja, então setembro vai voar, e quando chegar setembro, vai muita gente ficar na expectativa de outubro, né? Outubro vai ter coisa boa aí para muita gente, né? Enfim, mas isso é Deus que vai fazer, né? Isso é Ele que vai estar estabelecendo na minha e na sua vida. Irmãos, a ideia que eu quero formatar na mente dos irmãos é que se eu e você estamos aqui nessa noite é porque em algum momento o Senhor veio ao nosso encontro, né? Eu estava vendo aqui o Henrique já dirigindo o culto, cantando bem afinado. Eu digo, Senhor, que testemunho que esse homem tem, que bênção que o Senhor faz. Por quê? Porque um dia o Senhor decidiu ir ao encontro dele, disse aqui, Henrique, você é meu e da minha mão ninguém mais vai tirar. Mas ele não fez só assim com o Henrique, ele fez comigo, ele fez com você, ele fez conosco. Irmãos, tem gente aqui que seria um crente improvável, e hoje está dando glória, está liderando o grupo, é um Pedro. Mas isso quem faz é Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque esse Cristo, Ele é o nosso resgatador. Cristo é o nosso resgatador. A palavra do Senhor no verso 8 desse texto, Paulo falando aos romanos, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco quando Ele enviou Jesus Cristo para salvar a mim, para salvar a você, quando nós ainda éramos pecadores. Disse, olha, você não valia coisa nenhuma, ainda assim Deus te amou, Deus me amou, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E o verso 10 vai dizer, pois se nós quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então Deus estabelece um projeto para a salvação do homem, Nós precisamos entender, irmãos, que o homem foi criado em perfeição. Fomos criados em perfeição, através de Adão, o primeiro homem. Nós éramos perfeitos, nós estávamos vivendo no jardim do Éden. E a cada final de tarde o Senhor vinha falar com o homem, perguntava como era o seu dia, se tudo tinha ido bem. Mas uma recomendação Ele deixou: você pode comer de todas as árvores do jardim, menos essa. Ele apontou para o homem e disse, essa aqui não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerá. E aí foi estabelecido o preço do pecado, né? O salário do pecado é o salário do pecado é a morte. Se desobedecesse, morreria. Às vezes eu fico conjecturando, eu já disse ao irmão que quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a querer colocar as minhas ideias, né? Eu não sei se você tem essa mania, e graças a Deus que quando eu ministro para você, eu não estou colocando a minha ideia não, viu, irmão? Estou colocando a ideia do autor, a ideia que a palavra de Deus está estabelecendo. Eu me atenho à minha insignificância, mas quando eu estou lendo, eu fico viajando na Bíblia. E irmãos, é sério, eu não consigo ver nenhum problema lá no fruto.
Não consigo. Eu entendo que aquele fruto era como um fruto comum, qualquer. Tem muita gente que viaja mais do que eu no fruto, né? Já deram até nome e formas para ele. Mas, no meu entender, é um fruto comum. Só que sobre aquele fruto, sobre aquela árvore, havia uma restrição: não coma. Então, o entendimento, irmãos, é entre quem obedece a Deus e quem não obedece. Quem obedece a Deus não faz o que é errado, ou seja, não faz o que Deus não quer. E aí tem a diferença entre quem obedece e quem não obedece. Adão decidiu não obedecer. Por muitas vezes eu já disse isso aqui, eu coloquei a culpa em Eva. Coloquei lá a culpa na bichinha. Eu dizia, nossa, Adão não pôde deixar ela um pouquinho só. Deixou só um pouquinho, ela já se engraçou com a conversa da serpente. Foi lá e comeu do fruto. E aí um dia eu estava lendo a Bíblia de Jerusalém. Segundo os teólogos, é a Bíblia que mais se aproxima dos originais bíblicos. E naquela passagem diz assim: e a serpente enganou a mulher, deu o fruto a ela, ela viu que o fruto era bom e comeu, e deu ao seu marido, que estava o tempo todo ao seu lado. Digo, meu Deus do céu. E daí, irmãos, aquele homem que era perfeito, aquele homem que vivia em estado de perfeição, sucumbiu ao pecado. E quando ele sucumbe ao pecado, o texto diz que pela desobediência dele, um só homem, todos pecaram. Por quê? Porque nós somos descendentes, nós viemos de Adão. E porque Adão pecou, nós também pecamos. Tem gente que diz assim: o problema é lá com Adão, não é comigo não. Só que para Deus não é assim não, viu? Ele pecou e junto com ele nós trouxemos a semente do pecado. E a Bíblia diz: por causa de um só homem, todos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um, todos serão justificados. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Veio, porém, a lei para que a ofensa fosse abundante, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Para que assim como através do pecado reinou a morte, também pela graça reinasse a vida, a justiça para a vida eterna. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mediante a quem? Jesus Cristo. Aleluia. Assim, irmãos, a única forma de reverter o pecado é pagar o preço do resgate. Pagar o preço do resgate. Interessante que quando nós falamos de resgate, falamos de salvar alguém, de salvar vidas. Os irmãos sabem que aquele que vive de salvar vida, ele é um perito, ele é um profissional. Não é qualquer um que pode salvar a vida, né? A gente vê esporadicamente alguém que salva uma vida, mas ele não é o especialista. Às vezes foi um momento que ele estava ali, né? Ou mesmo no lance de sorte, ele conseguiu resgatar, ele conseguiu salvar da morte certa. Mas para isso nós temos hoje profissionais que treinam sempre, onde a vida deles são simplesmente voltados para salvar, e salvar toda e qualquer vida, seja animal, seja humana. A ideia dele é que ele seja o resgate, ele seja aquele que está pronto para salvar. Então, para salvar precisa ser alguém que esteja apto. Não pode ser qualquer um, tem que ser alguém que possa verdadeiramente salvar. E esse preço na questão do pecado é um preço muito alto. É um preço muito alto, pois só podia ser pago com outra vida. Era uma vida pela outra. E aí, além de não ter ninguém apto, pouca gente queria fazer.
Porque a própria palavra diz que alguém pode morrer por alguém que gosta, né? Até por alguém que gosta. Um pai pelo filho, a mãe pelo filho. Mas pare para pensar. Cristo morreu por mim e por você, quando nós éramos inimigos dele. Alguém aqui já pensou em morrer por um inimigo? Dificilmente alguém aqui pensou em morrer por um amigo, por um chegado. Mas nós estamos falando de alguém que morreu por um inimigo. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você quando nós ainda éramos inimigos dele. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a vida só podia ser paga com o outro, e tinha que ser uma vida igual, ou seja, tinha que ser alguém igual, né? Em perfeitas condições de pagar o pecado. E só teve um que pôde pagar pelo meu e pelo seu pecado, aquele que nele não foi encontrado pecado algum. Aleluia. Jesus Cristo é o meu resgatador. Jesus Cristo é aquele que pode resgatar a mim, a você e a toda a humanidade do mal. Ele não só pode, ele fez isso por mim e por você. Aleluia. Mas o que é esse resgate? A Bíblia diz que o resgate é o maior presente de Deus para a humanidade. Esse resgate vai tornar possível que todos nós sejamos libertos do pecado e da morte. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Repito, o resgate proporcionado é o maior presente de Deus para nós. Nos torna possível que sejamos libertos do pecado e da morte. E esse resgate é a base da esperança para a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. É essa a nossa esperança. Uma vez que fomos resgatados, uma vez que fomos livres do pecado e da morte, agora nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. E nós precisamos saber disso. Eu sei que você já ouviu isso, mas vez por outra a gente esquece. E o Senhor com certeza está querendo lembrar-nos nessa noite que há um preço que foi pago pela minha e pela sua vida. E nós não podemos esquecer disso nunca. Irmão, um resgate é uma palavra que vem do grego e tem o significado de deixar ir, de libertar, né? Esse termo era usado para pagar o preço de um soldado que era prisioneiro de guerra. Era uma troca pela liberdade. Então basicamente nós podemos definir que resgate é como algo para recomprar outra coisa, de modo similar, a fim de resgatar, cobrir, né? Esconder o pecado. Era preciso pagar um preço que correspondesse. Só podia salvar alguém verdadeiramente que tivesse o mesmo valor daquele que havia sido preso, daquele que havia sido guardado por forças opostas. Enfim, em harmonia com isso, a lei de Deus, Israel declarava que só poderia ser vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Essa era a lei estabelecida. Deuteronômio 19:21 fala disso, né? Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Só poderia ser igual. Mas como surge esse resgate? O resgate se tornou necessário devido àquilo que nós falamos na introdução, o pecado de Adão. Ele desobedece a Deus e com isso deixou para a sua descendência, ou seja, deixou para mim e para você uma herança de doença, pesar, dor e morte. Essa foi a herança que nos deixou o nosso querido pai Adão, né? Romanos capítulo 8, verso 20
diz: pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, o pecado de Adão, ele vai se estender por toda a humanidade, mas não só por toda a humanidade, por toda a criação. Então o pecado dele é extensivo. Deus não podia deixar isso impune. Deus não podia, irmão, simplesmente ceder ao sentimentalismo e substituir uma sentença de morte por um castigo menor. Porque senão, irmão, se ele fizesse isso, ele estaria ignorando a sua própria palavra. Porque a palavra do Senhor em Romanos 6,23 diz que o salário pago pelo pecado é a morte. E se o Senhor desconsiderar suas próprias normas de justiça, resultaria um caos e uma anarquia universal. Ou seja, Deus disse ao homem que no dia que ele pecasse, ele morreria. Deus tinha o poder de reverter isso? Sim. Mas uma vez que ele revertesse, ele faltaria com a sua palavra. E aí eu lembro de nós, enquanto pais, que às vezes nossos filhos aprontam e a gente diz assim: olha, se você fizer isso de novo, apanha. Eu não sei quantos já disseram isso aqui, mas eu já disse muitas vezes: se fizer, apanha. Na minha época, se fizesse, o pau cantava. Eu estou vendo uns adolescentes aí meio que escondendo o rosto. Parece que eles estão se identificando. Mas hoje, irmãos, parece que a gente diz: ó, se fizer, apanha. Aí faz, e nós fazemos o quê? Fazemos o quê? Isso. E aí, deixa eu lhe perguntar: o seu filho vai acreditar em você? Não vai. Meu pai sempre disse: se você disser uma coisa, cumpra. Eu já disse isso aqui. Eu sempre fui um menino muito tranquilo. Os irmãos veem meu jeito é de uma pessoa tranquila, que nunca aprontou, né? Vocês viram o Rodrigo mandar eu fazer uma coreografia e eu nem fiz. E meu pai dizia: não faça, Hélio, não faça. Meu pai tinha um jeito todo especial de bater na gente. Ele batia de acordo com a idade. Graças a Deus que a última vez que eu apanhei eu tinha 12 anos. Quantos anos você tem, Hélio? Eu digo: 12. Vira a mão. Pegava uma havaiana abençoada. Quantos anos você tem? 12. Eu disse: vou dar 6 bolos numa mão e 6 bolos na outra. Eu não sei se os irmãos sabem o que é bolo, mas bolo é aquela pancadinha na mão com a palma aberta. E sempre foi assim em casa. Aí depois que a gente saía ciscando por causa das mãos quentes, chorando, meu pai chamava de volta: vem cá, meu filho. Sou Jesus. Botava no colo. Meu pai tem 1,60 m, se ele chegou a 1,60 m, a perninha pequenininha, mas eu não sei como ele conseguia botar os 6 filhos nas pernas. Botava 3 de um lado e 3 do outro, e chamava a gente, botava no colo e dizia assim: você sabe por que papai lhe bateu? Eu dizia: sei, pai, eu desobedeci. Disse: não faça mais isso não, porque quando você desobedece, dói em mim. E eu não gosto de bater em você. Eu bato em você para que você acredite que o que eu estou falando é verdade. E aí era bom porque eu saía chorando de novo depois do sermão. Mas nós, irmãos, temos que entender: Deus podia mudar o quadro, mas se Deus muda o quadro, ele cairia no descrédito. E muitas vezes nós estamos fazendo isso enquanto estamos criando nossos filhos. Pai, mãe, se você prometeu que se fizer errado vai ter palmada, dê uma palmada não machuca não, só faz esquentar o couro, é coisa boa. Olha o homem que eu sou hoje.
Ou então, se você diz que vai cortar a internet, corta a internet. Se você diz que vai tomar o celular, tome o celular. Se você diz que vai ficar uma semana sem computador, uma semana sem computador. Pai, já foi 4 dias, né, pai? Mas a semana tem 7. Os irmãos entendem isso? Porque eles ficam atanazando a nossa vida. Então, se você falou, cumpra. Porque o Deus que fala, Ele cumpre todas as coisas na minha e na sua vida. O resgate, irmãos, é uma equivalência. Como eu disse aos irmãos, tem que ser uma coisa pela outra. Era uma vida perfeita. A Bíblia diz que Adão era perfeito. Bom, se Adão é perfeito e tem que ser algo de valor igual, não podia ser ninguém aqui dessa terra. Os irmãos concordam? Por quê? Porque quando Adão pecou, a Bíblia diz que todos pecaram. Isso é uma equivalência, ou seja, a solução que Deus apresentou era totalmente misericordiosa, extremamente justa e maravilhosamente simples. Uma solução que nenhum ser humano poderia ter imaginado. E nós chamamos de várias maneiras. Nós chamamos de compra, de reconciliação, de redenção, de propiciação, de expiação. Mas a expressão que melhor define é aquela usada pelo próprio Jesus Cristo, quando em Mateus, no capítulo 20, verso 28, ele faz a seguinte afirmação: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitas. Aleluia. Essa é a maior expressão da equivalência do resgate, irmãos. Em Adão todos morrem, não é isso que a Bíblia diz? Adão pecou, morreu, e junto com ele toda a humanidade foi condenada à morte. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos, ele diz isso em 1 Coríntios 15, 22. Assim, o resgate precisava envolver a morte de um equivalente, ou seja, de alguém que fosse exato a Adão, um humano perfeito. Nenhuma outra criatura poderia equilibrar a balança da justiça. Somente um ser humano perfeito, que não estivesse debaixo da sentença da morte adâmica, poderia oferecer um resgate perfeitamente correspondente a Adão. Não seria preciso que incontáveis milhões de humanos se sacrificassem para corresponder a cada descendente de Adão. O apóstolo Paulo explica: por intermédio de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado. Mas assim como por um só homem entrou a morte, também por um só homem entrou a vida, a justiça para a vida eterna. E visto que a morte, irmãos, por intermédio de um homem, Deus providencia a redenção para a humanidade por intermédio também de um homem. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. Verso 21, 15 e 21. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todo homem morre em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Tinha que ser alguém, irmãos, que não tivesse pecado. Porque quando Adão peca, ele deixa de ser perfeito, mas antes de pecar ele era perfeito, pleno, falava com o Senhor, todos os dias o Senhor vinha falar com ele. E aí o pecado criou um grande abismo. É por isso que nessa noite o Senhor quer fazer esse resgate, quer nos trazer de volta à sua presença, porque um preço foi pago por mim e por você. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E como esse resgate é providenciado? Somente Deus
poderia providenciar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Deus não enviou, irmãos, um simples anjo para resgatar a humanidade. Ele enviou aquele que poderia fornecer uma resposta definitiva e conclusiva à acusação de Satanás contra os servos de Deus. Eu não sei se os irmãos já ouviram, mas todas as vezes que Israel pecava, era feito um sacrifício. Eles pegavam um animal que tinha que ser perfeito, que tinha que ser sem mancha, e ele era sacrificado. Mas aquele sacrifício, irmãos, apenas aplacava a ira de Deus, não extinguia, não retirava, apenas diminuía. É como aquele remédio que faz só, né, um efeito paliativo, né? Eu digo sempre, quando eu estou falando dos sacrifícios que era feito lá no Antigo Testamento, eu lembro daquelas pessoas. Eu sei que aqui ninguém nunca fez, mas eu já ouvi histórias assim, igual aquela dona de casa que está varrendo a casa, e ela olha para um lado, ela olha para o outro, e ela não encontra a pá. Já sabe onde eu vou chegar, né? Ela levanta o tapete e bota a sujeira embaixo do tapete. Quem chega, olha, não vê nada. Não é verdade? A sujeira está onde? Embaixo do tapete. Eu sei que nenhum daqui nunca fez isso, mas eu já vi gente fazer, né? É como aquele vizinho que varre o seu quintal. Olha o muro do vizinho. O lixo vai no muro do vizinho. Ninguém nunca fez isso aqui, nem nunca viu fazer. Mas isso funcionava como sacrifício, ou seja, aplacava, amenizava, mas não resolvia a ira de Deus. Para resolver a ira de Deus tinha que ser feito o sacrifício perfeito, definitivo, conclusivo. E aí, irmãos, em resposta a isso, Deus vai dar o melhor que Ele tinha. Ele vai dar o seu próprio Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque o melhor de Deus, o melhor que Ele tinha, Ele deu para mim e Ele deu para você. Ele não deu uma coisa qualquer, Ele deu o melhor dele. Ele enviou o seu Filho, aquele que Ele especialmente gostava. Diz a palavra de Provérbios capítulo 8, verso 30. Aquele que Ele especialmente gostava. E aí, eu acredito que seja o livro de Isaías, capítulo, se não me falha a memória, 53, que diz que ao Senhor agradou moê-lo. Parece contraditório, né? Gosta e adora ver sendo crucificado, sendo maltratado. Mas sabe por quê? Quando Ele está fazendo isso, Ele está trazendo de volta toda a criação para a mão dele. Tudo está sendo trazido de volta. Jesus Cristo é a ponte, está trazendo tudo de volta. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor Deus vai sofrer vendo o sacrifício do Senhor Jesus sendo moído, sendo maltratado, sendo machucado por amor de mim e de você. Mas esse resgate Ele tinha que fazer. Esse resgate era pleno. O justo morrendo pelo pecador, o justo morrendo pelo ímpio, pelo injusto. E quando isso acontece, Deus se agrada, apesar de toda dor, apesar de toda tristeza. Agrada porque Ele cumpre tudo o que Adão não conseguiu fazer. O Senhor vai até as últimas consequências em obediência. Há um momento em que Ele diz: Pai, se possível for,
passa de mim esse cálice, mas seja feito não a minha vontade, que seja feito a tua vontade. Aleluia. E ele vai até o fim, e porque ele foi até o fim, eu e você fomos resgatados para a salvação eterna. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Voluntariamente o Senhor Jesus se entrega, ele se esvazia da sua natureza espiritual e de forma milagrosa ele vai ser transferido, a vida dele vai ser transferida, a personalidade, o primogênito de toda a criação entra no útero de uma virgem judia. Lembram de quem era a semente do pecado? Do homem. É por isso que Cristo vai nascer de uma mulher, mas não nasce da semente de um homem. Ele nasce em perfeição, de forma milagrosa. Deus faz isso. Como o homem recebeu o nome de Jesus, mas se nós fôssemos falar em sentido jurídico, poderia ser chamado do segundo Adão, porque ele era equivalente ao exato Adão. Assim, irmãos, Jesus podia se oferecer em sacrifício como resgate por uma humanidade pecadora. O perfeito, o pleno, o completo, o sem pecado, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Agora, a ira de Deus, ela não vai ser aplacada, ela não vai ser diminuída, ela vai ser extinguida de uma vez por toda, porque o sacrifício de Jesus Cristo satisfaz a justiça de Deus. Aleluia. Outro dia eu disse: olha, o Senhor morreu por todo o mundo. E aí a irmã foi noutra igreja e ela disse que Jesus não morreu por todo mundo. Disseram para ela. Aí ela voltou, sempre sobra para o pastor, né? Ela voltou e disse: pastor, como é isso? Ontem o senhor disse que Jesus morreu por todos, e hoje eu ouvi outro pastor dizer que ele não morreu por todos. Eu disse: ele morreu por todos. A salvação foi estendida a toda a humanidade, mas quem quer ser salvo tem que se apossar da salvação. É para todo mundo, irmãos? A Bíblia diz que tem uma condição: tem que crer. Salvação é só para quem crê, resgate é só para quem crê. Aleluia. Mas o efeito da salvação de Jesus, ele é pleno sobre todo mundo, sobre toda a criação. Quem foi alcançado pela graça do Senhor Jesus aqui? Eu quero ver você levantando. Você foi alcançado? Amém? Você que era inimigo agora é reconciliado. Se antes, sendo inimigo, ele deu Jesus, agora que somos reconciliados junto com Jesus, nos dará todas as demais coisas que necessitamos. Mas o que temos feito em relação a essa salvação? Como temos nos comportado? Nós temos uma mania, irmãos, quando a gente come uma comida gostosa, eu não sei você, mas eu tenho mania de falar para quem eu gosto. Não é não? Nossa, fui ali no açaí, o melhor açaí daqui. Rapaz, você gosta, vá lá. Pizza, meu Deus. Lasanha, feijoada. Olha, tem uma maminha no... Não é assim? Tudo a gente fala. Até quando as coisas é ruim, a gente fala para quem a gente gosta. Não é assim não? Rapaz, você viu o último decreto do presidente e acabar com uma reserva da Amazônia. Graças a Deus que o Senhor levantou um juiz e... Não é assim, irmãos? O evangelho que me alcançou, que te alcançou, tem que ser assim também. Você tem que falar para as pessoas. Eu digo que só não falam para as pessoas do evangelho quem não gosta do evangelho, porque o que a gente gosta, a gente fala para as pessoas. Então eu e você precisamos ser instrumento de Deus para resgatar outras vidas, porque o sacrifício, o preço já foi pago pela minha e pela sua vida. Precisamos fazer isso.
no que depender de mim, no que depender de você, nós temos que ser gratos por essa dádiva. E por que devemos ser gratos ao Senhor por esse resgate? Porque é uma dádiva, é um presente de Deus, especialmente valiosa quando envolve sacrifício de tempo, esforço ou despesas da parte de quem a dá. E tudo isso Deus fez por mim e por você. Ficamos muitas vezes comovidos quando percebemos que o presente é a expressão do genuíno amor de Deus por nós. É incrível como tem pessoas que entendem isso facilmente e outras não. Outras levam tempo. Mas a palavra do Senhor diz que todos ouvirão, e aquele que o Senhor estabelecer entregarão a sua vida a Ele, e temos que ser gratos quanto a isso. O resgate, irmãos, é a mais preciosa de todos os presentes de Deus, pois providenciá-lo para Deus foi um sacrifício grande, porque Ele poderia fazer de outra forma, mas Ele provou para mim que a importância que Ele dá a esse processo só poderia ter sido feito pelo seu Filho, por aquele a quem Ele mais amava. É por isso que as Escrituras dizem em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse resgate é a evidência mais notável do amor de Deus por nós, e também prova do amor de Jesus, pois Ele deu voluntariamente a sua vida em nosso favor. Jesus não foi intimado a vir. Ele veio porque Ele quis. Ele veio porque Ele me amou, porque Ele lhe amou. E assim como Ele me ama, Ele lhe ama, Ele ama toda a humanidade. E hoje nós precisamos, irmãos, ser elementos de Deus para a vida de outras pessoas. Precisamos sim, temos essa responsabilidade. E essa é a maior forma de ser grato a Deus. Porque Deus não te chamou, Deus não me chamou para nós ficarmos só no banco da igreja, né? Acolchoado, confortável, um ar-condicionado que uns sentem frio, outros nem tanto, não é? Um ambiente bom, não é um ambiente bom? Amém, irmãos? Mas Deus nos trouxe só para a gente ficar num ambiente bom? Não. Para que através da nossa vida, da minha e da sua vida, outras vidas fossem alcançadas, um resgate fosse efetuado. Por isso eu e você precisamos fazer a nossa parte. Enfim, irmãos, a maior forma de expressar essa gratidão é reconhecer o sacrifício feito por Ele e entregar a vida como verdadeiro servo do Senhor. O apóstolo Paulo, falando acerca disso, ele diz: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo nos resgatou do pecado e da morte na cruz do Calvário. E nós? O que faremos diante disso? Já parou para pensar? Eu tenho pensado nisso todo dia, irmãos, e eu lhe confesso sinceramente que não estou satisfeito ainda do que eu tenho feito pelo Senhor, porque Ele deu a própria vida pela minha, e eu também tenho que me engastar pela obra do Senhor, e gastar muitas vezes. Eu lembro uma vez, eu juntei a Jovep aqui, lá no ano de 1900 e bolinha, e a gente disse assim: vamos fazer um culto ao ar livre. Nós fizemos um culto nessa esquina aqui, com tudo que tínhamos direito, com os instrumentos. Foi uma benção. E depois de uns 40 minutos de culto relâmpago aqui, os jovens disseram: e agora, Hélio, vamos para onde? Eu digo: agora a gente vai bater de porta em porta, convidando essa vizinhança para o culto à noite. A primeira porta que eu bati, ela veio na minha cara. Eita, irmãos, é duro, não é não? Você fala para as pessoas e elas não querem ouvir. Literalmente, eu bati. Quando ele me viu com a literatura e com a Bíblia embaixo do braço, mas a mesma janela que abriu nem perguntou quem era. Bateu. Aí eu murchei.
deu uma vontade tão grande de ir para casa. Disse: Senhor, depois disso tudo, refleti aqui, aquela fração de segundo que você pensa que é uma eternidade, não é? Quando viu a barulheira da porta, a vizinha da casa junto, colada, abriu e disse assim: que povo mal educado, né, meu jovem? Você tem alguma coisa para dizer? Eu digo: ô senhora, se a senhora estiver pronta a me ouvir, eu gostaria muito de lhe falar acerca do amor de Cristo. Ela disse: então entre, não fique no sol não. Quando eu entrei, tinha mais 4 vidas lá dentro, além daquela senhora. E naquela noite, naquela tarde, no culto, estavam aqui, louvando ao Senhor. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós vamos encontrar pessoas assim. Eu não sou um crente metido. Metido é aquele que chega sem nenhum jeito e vai falando, né? Vai derramando. Eu gosto quando as pessoas falam, aí eu gosto de falar do amor de Deus assim. E essas pessoas só serão resgatadas na tua família, os teus parentes, os teus amigos, se você verdadeiramente entender qual foi o processo que foi pago, qual foi o preço que foi pago pela salvação. E aí nós nos jogaremos, nós verdadeiramente estaremos fazendo a obra que o Senhor mandou. Que isso seja uma realidade na minha vida e na sua. Lembre-se, o resgate só é feito por alguém que pode fazer, e Cristo já fez. Basta que eu e você falemos da graça, do amor e da misericórdia dele, e assim as pessoas serão alcançadas. Amém, irmãos?